O baque da marreta ressoou pelo tribunal, um som seco que vibrou na minha pele, direto nos meus ossos. Juíza Patrícia Farias. O nome dela me fazia sentir um arrepio. Ela parecia esculpida em granito, os olhos observando tudo, cada mentira, cada tremedeira. Lá estava eu, Ana Rosa Costa, de 9 anos, num vestido verde que Helena me tinha dado, a sentir os meus pés a baloiçar no ar, porque a cadeira era demasiado alta. Eu estava no palanque das testemunhas, a encarar o homem que me tinha feito acreditar que os monstros eram reais. Rui Pereira, ou o Kyle, como eu o conhecia. Ele estava lá, na mesa dos réus, com um sorriso distorcido nos lábios, os olhos cheios daquele ódio que eu conhecia tão bem. O mesmo sorriso que ele tinha antes de me bater, um sorriso que dizia: vais falhar. Eu tinha visto aquele olhar vezes sem conta. O meu coração batia tão forte que achei que ia saltar pela boca, mas eu não desviei o olhar. Fiquei ali, pequena no meio daquele salão imenso, engolida pela gravidade de tudo aquilo. Passei por ele, por aquela mesa, por aquele olhar venenoso, até ao meu lugar. E então comecei a falar. Mas como é que eu cheguei até aqui? Parece que foi há uma eternidade. Uma tempestade daquelas que fazia os céus de Lisboa chorar como nunca, sabes? Naquela noite era o fim do mundo, para mim pelo menos. Os relâmpagos rasgavam o céu, cada trovoada fazia o chão tremer sob os meus pés. O vento uivava como um lobo faminto, e a chuva... Ah, a chuva era uma cortina gelada, que me ensopava até aos ossos, agarrando-se ao meu casaco rasgado. Estava escuro. Não me lembro bem das horas, acho que seriam quase meia-noite. Tinha estado a andar quilômetros, a carregar o Nuno, que mal tinha 16 meses e estava enrolado numa manta molhada, pesada como chumbo. Lembro-me do seu cheirinho a bebê e a chuva, e como ele se aninhava contra mim, mesmo a dormir. Era o meu tesouro, a minha única razão para continuar. Os meus pés descalços, sim, tinha perdido um sapato algures na lama. Mal aguentavam o ritmo. Cada passo era uma facada. O corte na testa, que eu tinha sentido a escorrer sangue e água pela minha cara, parecia estar a congelar. Mas a dor não importava. A dor era um velho conhecido. O que importava era a promessa que tinha feito a minha mãe, a minha falecida mãe, de que nunca deixaria que nada de mal acontecesse ao Nuno. E o Rui, ele tinha prometido que iria matá-lo, naquela noite. Chegamos ao portão de ferro. Era imponente, maciço, quase assustador. Sabes, eu já tinha ouvido histórias de como era a porta mais temível de toda a cidade, a entrada da mansão de João Santoro, o chefe da máfia. Eu tinha ouvido dizer que ninguém, mas ninguém mesmo, batia-lhe aquela porta sem um desejo de morte. Mas eu não tinha escolha. Todos os outros sítios estavam fechados, ou eu sabia que não me iriam ajudar. O meu último recurso, a minha última esperança. Fiquei ali, à porta, a olhar para as luzes acesas lá dentro. Era um calor que não podia sentir, mas que me chamava. As histórias. Alguns diziam que era um monstro, sim, mas que tinha as suas regras. Que nunca magoava crianças. Que tinha uma estranha honra. Eu não sabia se era verdade, mas valia a pena tentar. O Nuno estava a salvo, por enquanto, nos meus braços. Mas por quanto tempo? Estive uns bons 10 minutos a olhar para o portão, sem saber o que fazer. O medo era esmagador, paralisante. Mas depois, olhei para o Nuno e juntei toda a coragem que me restava. Respirei fundo e toquei no portão. Com força. O tilintar do sensor. Depois, um silêncio total. Achei que ninguém viria. Que estava condenada. Então, a porta abriu. Um homem enorme, do tamanho de um armário, com um fato preto que mal o continha, apareceu. Pedro Tanque Rossi. Ele ficou petrificado, os olhos arregalados.
Ele estava a olhar para mim como se eu fosse um fantasma. Não, não, não estava a olhar para mim. Estava a olhar através de mim para o nada. E atrás dele vi outro homem, João Santoro. Os olhos dele eram de um aço frio, capazes de gelar a alma. Mas por um instante eu vi algo neles. Uma sombra, uma lembrança distante. Esconde o meu irmão, sussurrei, a voz a falhar por causa do frio e do cansaço. Ele vai matá-lo esta noite. 12 homens de fatos pretos se viraram, petrificados. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. O meu coração batia como um tambor à espera da rejeição, à espera que me mandassem embora. Mas João, o homem que fazia o submundo inteiro de Lisboa curvar-se, disse apenas 2 palavras. 2 palavras que mudaram tudo. Entrem. Foi como se o tempo parasse. Ele abriu o caminho e eu, hesitante, dei o primeiro passo para dentro daquela mansão gigantesca. A água escorria das minhas roupas para o chão de mármore polido, formando pequenas poças. 12 homens endurecidos, assassinos, criminosos que tinham visto o pior que o mundo tinha para oferecer, olhavam para mim, uma criança a tremer de frio e de medo, como se eu fosse um ser de outro planeta. Naquele momento, enquanto a chuva ficava para trás e o calor da lareira começava a envolver-me, aconteceu algo estranho. Pela primeira vez em 2 anos, desde que a minha mãe tinha fechado os olhos e nunca mais os abriu, senti algo que tinha esquecido que existia. Senti-me segura. João Santoro não era homem de muitas palavras, mas as suas ordens eram claras e urgentes. Pedro, toalhas. Vicente, aquecimento. Tony, algo quente para as crianças. Agora! E de repente, os 12 homens que pareciam estátuas explodiram em ação. Pedro, apesar do seu tamanho, moveu-se com uma agilidade surpreendente, voltando com uma pilha de toalhas de algodão egípcio, suaves como nada que eu alguma vez tinha tocado. Vicente já estava a aumentar o aquecimento, e a lareira rugia com chamas dançantes. Antônio Tony Duarte pegou no telefone, ligou para a mulher, a perguntar como se aquecia leite para um bebê. Era estranho, um homem tão grande, tão bruto, a fazer algo tão paternal. Ele até testou a temperatura do leite no pulso, como a mulher lhe tinha dito. Lucas Monteiro, o mais novo de todos, correu para cima à procura de roupas secas. Não havia nada para crianças naquela casa. Não havia crianças ali há 25 anos, disse ele, quando voltou com uma t-shirt dele mesmo, que seria enorme para mim. Pedro aproximou-se devagar, uma montanha de músculos e cicatrizes, 3 vezes a minha altura. Depois, fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se. Baixou-se até os olhos dele estarem ao nível dos meus. Posso segurá-lo? A voz dele era suave, quase carinhosa. Só para o aquecer. Prometo que serei gentil. Eu olhei para ele a calcular. 5 segundos. 10. Podia confiar neste gigante com a única coisa que me restava? Nuno. Ele era tudo. Estendi os braços devagar e Pedro pegou no meu irmão como se ele fosse a mais fina porcelana. As suas mãos enormes, mãos que tinham partido pescoços, seguravam o Nuno com uma ternura impossível. Nuno mexeu-se, aninhando-se contra o calor de Pedro. Um suspiro, quase inaudível, escapou-lhe dos lábios. O som de uma criança que finalmente se sentia segura. Os seus olhos permaneceram fechados, mas o pequeno punho agarrou-se ao colete de Pedro, recusando-se a largar. Nesse instante, algo mudou no rosto de Pedro. A dureza rachou, apenas por um momento, o suficiente para os outros homens verem algo que nunca tinham testemunhado antes. A garra da guerra, o terror daquele homem que viu coisas horríveis em zonas de conflito, deu lugar a algo vulnerável. Tony voltou com uma garrafa. Não está muito quente, disse ele. Testei. É a temperatura preferida da minha filha, como a Maria disse. Pedro pegou na garrafa e encostou-a aos lábios de Nuno. O bebê começou a beber, faminto, desesperado.
Os sons suaves da amamentação preencheram a sala silenciosa. Vicente colocou um prato à minha frente. Pão, ovos mexidos, um copo de sumo de laranja. Comida simples, o melhor que a cozinha podia oferecer à meia-noite. Eu olhei para aquilo, os olhos arregalados, como se estivesse a ver um tesouro, como se tivesse esquecido que a comida existia. Mas não toquei nela. João Santoro agachou-se ao meu lado. Quando foi a última vez que comeste? A minha voz era um sussurro quase inaudível. Ontem de manhã. Então come. Eu abanei a cabeça. Os meus olhos foram para Nuno, ainda a beber nos braços de Pedro. O Nuno primeiro. Deem-lhe de comer primeiro, por favor. A sala ficou em silêncio absoluto. 12 homens olhavam para mim. Esta menina pequena, esfomeada e a sangrar, que não comia há 36 horas, que tinha andado quilômetros numa tempestade, que tinha todos os motivos para pensar apenas em si mesma. E o meu primeiro pensamento, o meu único pensamento, era o meu irmão. Antônio virou-se, os seus olhos estavam vermelhos. Vicente engoliu em seco. Lucas olhava para o chão com a mandíbula contraída. João falou suavemente. Ele está a comer, estás a ver? Olhei, vi Nuno a beber, vi o seu pequeno peito a subir e a descer pacificamente. Agora é a tua vez. Só então peguei no pão. Comi depressa, em silêncio, de olhos baixos, como se esperasse que alguém me tirasse a comida a qualquer momento. Como se tivesse aprendido que as coisas boas nunca duravam. João observava-me. Tinha conhecido assassinos, chefes do crime, traficantes que venderiam as suas próprias mães por lucro. Mas nunca tinha conhecido ninguém tão corajoso como aquela menina de 9 anos. Depois de comer, João Santoro puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente, não em pé sobre mim, não a olhar de cima. Olho no olho como iguais. A sua voz era mais suave do que qualquer um naquela sala alguma vez a tinha ouvido. Qual é o teu nome? Eu engoli em seco. Ana. Ana Rosa Costa. Este é o Nuno. João assentiu devagar. Quem te fez isto, Ana? Quem vos persegue? A toalha escorregou do meu ombro. Nódoas negras roxas cobriam o meu braço, marcas de dedos claramente visíveis. As marcas de uma mão demasiado grande, demasiado forte, demasiado cruel. Eu olhei para as nódoas negras. Depois, comecei a falar. A minha voz era firme, monótona, como se tivesse ensaiado a história 1000 vezes durante aqueles quilômetros na tempestade. Como se tivesse preparado para contá-la uma única vez. A minha mãe morreu há 2 anos. Cancro, ela era gentil, tentou proteger-nos. Fiz uma pausa. Os meus olhos verdes fixaram-se em algo distante. Antes de ficar doente, casou com o Rui Pereira. No início parecia simpático. Depois começou a beber. Depois, as drogas. Depois, começou a bater-lhe. A minha mão moveu-se inconscientemente para o meu braço, para as nódoas negras. Depois começou a bater-me. A sala estava em silêncio. 12 homens mal respiravam. Há 18 meses, o Nuno estava a chorar. Era só um bebê, de 4 meses. Não conseguia parar de chorar. E o Rui estava drogado e zangado, e ele... A minha voz quebrou apenas uma vez. Endireitei-me. Ele pegou no Nuno e atirou-o contra a parede. O crânio do Nuno partiu. Havia tanto sangue. Os braços de Pedro apertaram-se à volta do bebê adormecido. A sua mandíbula contraiu-se tão forte que os músculos do pescoço se destacavam como cordas. O Rui foi para a prisão. Abuso infantil, disseram 18 meses. Ana e Nuno tornaram-se tutelados do Estado. Fomos para lares de acolhimento, 5 diferentes. Ninguém nos queria ficar. Olhei para Nuno nos braços de Pedro. Diziam que éramos uma colocação difícil, porque o Nuno precisa de cuidados especiais. A audição dele está danificada. Tem convulsões às vezes. Ninguém quer um bebê avariado. Antônio Duarte virou-se. Os seus ombros tremiam. O Rui saiu hoje de manhã. Hoje, o juiz disse que era tempo de reunificação familiar.
A assistente social levou-nos à casa dele esta tarde. O Rui sorriu e disse todas as coisas certas, e todos acreditaram nele. As minhas mãos cerraram-se em punhos. Quando eles saíram, ele agarrou-me pela garganta, empurrou-me contra a parede. Disse que nós lhe tínhamos arruinado a vida. Disse que o Nuno era um erro que devia ter sido resolvido há 2 anos. Vicente fechou os olhos, soltou um longo e lento suspiro. Hoje à noite, ouviu ao telefone. Estava a falar com alguém. Chamou-lhe o intermediário. Os olhos de João Santoro estreitaram-se. Aquele nome significava algo para ele. O Rui disse: as crianças precisam de ser tratadas. O rapaz viu a casa. A menina sabe demais. Sexta-feira à noite. O que entendeste por tratadas? Perguntou João suavemente. Olhei diretamente nos seus olhos, sem hesitação, sem dúvida. Ele vai matar-nos, como tentou matar o Nuno antes. As palavras pairaram no ar como veneno. Lucas Monteiro, de 28 anos, pai de uma filha perto de 3 meses, cerrou os punhos tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Tentei ligar à polícia, continuei, mas o melhor amigo do Rui é polícia, o inspetor Ricardo Lopes. Ele só nos ia mandar de volta. Respirei fundo e instável. A igreja estava trancada. O quartel dos bombeiros estava escuro. Andei, e a vossa casa foi a única com luzes acesas. Fiz uma pausa, depois acrescentei quase num sussurro. E ouvi pessoas dizerem coisas sobre si, que nunca magoa crianças, que tem regras. João nada disse. Eu sei que não somos da sua família, disse eu. Eu sei que não nos conhece, mas eu não sabia quem mais se importaria. A minha voz finalmente quebrou. Por favor, só esta noite. Só até eu descobrir o que fazer. Por favor. Silêncio. Silêncio absoluto. Os ombros de Antônio ainda tremiam. Pedro segurava Nuno como se nunca mais o fosse largar. Vicente olhava para o chão. Lucas parecia querer socar a parede. João levantou-se, não disse uma palavra. Saiu da sala, desceu o corredor até ao seu escritório particular. E lá, sozinho na escuridão, parou diante de uma fotografia a preto e branco. Uma menina pequena, de 6 anos, cabelo escuro, olhos brilhantes, um sorriso que podia iluminar o mundo. Isabela Santoro, a sua irmã, aquela que tinha precisado que alguém a salvasse, aquela que ninguém tinha salvo. João ficou sozinho na escuridão do seu escritório. A única luz vinha de um pequeno candeeiro na sua secretária, projetando sombras na parede, onde uma única fotografia estava pendurada. A preto e branco, desbotada nas bordas. 25 anos. Isabela Santoro, com 6 anos, para sempre. Cabelo escuro como o dele, olhos que brilhavam com travessura e inocência. Um sorriso que podia fazer o pior dia parecer suportável. João olhou para aquela fotografia, para aqueles olhos que pareciam exatamente os meus. O mesmo brilho, a mesma profundidade, o mesmo apelo silencioso para alguém, qualquer um, os proteger. Chefe, era a voz de Pedro, baixa, respeitosa. João não se virou. Como está o rapaz? A dormir. Ele está seguro, por agora. Por agora. Aquelas 2 palavras pairavam no ar como uma ameaça. João tocou na moldura da fotografia de Isabela apenas uma vez. Depois virou-se e passou por Pedro, voltando para a sala principal. Os seus homens esperavam. 12 rostos, 12 pares de olhos, todos a observá-lo, à espera de uma direção. Eu estava sentada no canto, embrulhada em toalhas, ainda a tremer, ainda a observar, ainda a esperar. Vicente falou primeiro. João, precisamos de pensar nisto com cuidado. A sua voz era ponderada. Lógica, a voz de um homem treinado para ver as consequências. Isto não é assunto nosso. Envolver-nos significa problemas com a polícia, com a segurança social, talvez com a judiciária. Não sabemos quem é este intermediário.
Não sabemos no que estamos a meter-nos. Antônio Duarte irrompeu. Não é assunto nosso? A sua voz rachou de raiva. Um homem está a planear matar duas crianças. Duas crianças, Vicente! Apontou para mim. Olha para ela! Olha para aquele bebê! Queres mandá-los de volta para o monstro que lhes fez isto? Os punhos de Tony tremiam. Nós temos regras. Sabes que temos. Não tocamos em mulheres e crianças. Isso é sagrado. Mas essa regra não significa nada se deixarmos que outros os toquem enquanto ficamos a assistir. A sua voz falhou. Eu tenho 3 filhas, 3 meninas pequenas que dormem seguras nas suas camas todas as noites, porque sabem que o papá as vai proteger. Se alguém alguma vez tentasse magoá-las, se alguém alguma vez... Ele não conseguiu terminar. Lucas deu um passo em frente. O mais novo dos capos, pai há 3 meses, ainda a aprender o que significava amar algo mais do que a própria vida. Olhei para aquela menina pequena, disse Lucas em voz baixa, e vi a minha filha, daqui a 9 anos na chuva, a sangrar, a pedir ajuda a estranhos. A sua mandíbula contraiu-se. Se a minha filha alguma vez precisasse de ajuda e alguém a afastasse, eu reduziria o mundo deles a cinzas. Pedro falou. Pedro, que mal dizia 10 palavras por dia. Pedro, cujo silêncio era lendário. O rapaz agarrou-se ao meu casaco, disse ele, mesmo a dormir. O seu pequeno punho agarrou-se e não quis largar. Fez uma pausa como se soubesse que eu também não o largaria. A sua voz baixou para algo quase terno. Eu não o vou largar. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Vicente. Ele suspirou, tirou os óculos, esfregou os olhos. Se fizermos isto, disse ele devagar, é guerra. Guerra com quem quer que seja o intermediário. Guerra com polícias corruptos. Guerra com um sistema que deveria proteger as crianças e que falhou completamente. Voltou a pôr os óculos. Estamos prontos para isso? João finalmente falou. A sua voz era baixa, lenta, cada palavra caía como um martelo. Há 25 anos, a minha irmã precisou que alguém lhe abrisse uma porta. A sala ficou em silêncio. Ninguém o fez. Olhou para cada homem, um por um. Esta noite, uma menina andou 4 quilômetros numa tempestade para bater à minha porta. Os seus olhos cinzentos endureceram para aço. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Ele endireitou-se. Estas 2 crianças estão agora sob a proteção da família Santoro. Quem quer que tente tocar nelas, passará por mim. O seu olhar varreu a sala. Quem discordar pode sair agora. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Depois, um por um, os 12 homens assentiram. Vicente. Então vamos planear isto como deve ser. Pedro. Fico de guarda primeiro. João voltou para o canto onde eu estava sentada. Ajoelhou-se à minha frente, olho no olho. Homem e a criança. Ficas, disse ele. Vocês os 2. Ninguém vos vai magoar de novo. Estendeu a mão e tocou-me gentilmente no ombro. Prometo. Eu olhei para ele. Aquele homem, aquele estranho, aquele monstro que o mundo temia, e vi algo que não via há 2 anos. Alguém que falava a sério. Pela primeira vez naquela noite, pela primeira vez desde que a minha mãe morreu, Ana Rosa Costa permitiu-se chorar. Olha, se for para sermos honestos, este tipo de decisão, a forma como tudo se desenrolou, era uma loucura. Quero dizer, um chefe da máfia, um homem que vive na sombra, a decidir ir para uma guerra contra outros bandidos e um sistema corrupto por causa de 2 crianças que acabaram de lhe bater a porta. Na minha antiga vida, onde a gente vivia no limite, diríamos que era um absurdo. Ninguém se mete nessas coisas por estranhos, especialmente por crianças que não são do seu sangue, como eles dizem. Mas se calhar era exatamente por isso que fazia sentido, não é? Porque às vezes a realidade é mais estranha e mais humana do que qualquer história que a gente inventa. Eu estava lá, vivi tudo aquilo,
E ainda hoje me pergunto como é que tanta coisa se alinhou de uma forma tão inesperada. Mas a verdade é que me salvou. E ao Nuno também. Agora, voltemos à história. Às 3 da manhã, a mansão estava silenciosa. Eu e o Nuno dormíamos num quarto de hóspedes no andar de cima. Pedro estava posicionado à porta como um sentinela de granito. Os outros homens tinham se espalhado pelos seus postos, preparando-se para a guerra que se avizinhava. Mas João não conseguia dormir. Estava sentado no seu escritório com um copo de uísque na mão. Não tinha dado um único gole. O líquido âmbar estava intocado, refletindo a luz do candeeiro. Os seus olhos estavam fixos na fotografia de Isabela, e a sua mente estava noutro lugar. 25 anos antes, noutra casa, uma mais pequena, no lado errado de Lisboa. João tinha 12 anos, Isabela tinha 6. O pai deles, que não era o Marco, nunca o Marco, era um homem chamado Vicente Rico, um bêbado, um cobarde, um monstro com cara de gente. Batia na mãe deles quando o jantar estava frio, batia em João quando ele respondia, batia em Isabela quando ela chorava alto demais. Isabela era a mais pequena, a mais fraca, a que não conseguia defender-se. Costumava esconder-se atrás de João sempre que o pai chegava à casa a cheirar a uísque. Costumava segurar a mão dele e sussurrar: "Não deixes que ele me magoe, João. Por favor, não deixes que ele me magoe." E João interpunha-se entre eles todas as vezes. Mesmo quando estava aterrorizado, mesmo quando sabia o que estava para vir. Naquela noite, o pai deles chegou à casa pior do que nunca, furioso, a gritar. Algo tinha corrido mal no trabalho. Alguém o tinha desrespeitado. Ele precisava que alguém pagasse. Agarrou Isabela pelos cabelos. João atirou-se ao pai, socou, pontapeou, mordeu, fez tudo o que um menino de 12 anos podia fazer contra um homem adulto. Não foi suficiente. A última coisa de que João se lembrava era do punho do pai a atingir-lhe o rosto, o estalido do seu próprio crânio contra o chão. Escuridão. Quando acordou, Isabela não estava a respirar. Estava no chão como uma boneca partida, os olhos abertos, vazios, a olhar para o nada. 6 anos, gone. João tocou na cicatriz no canto da boca. Não de uma guerra de gangues, não de um negócio que correu mal, não de nenhuma da violência que preencheu a sua vida adulta. Daquela noite, do anel do pai, a partir-lhe o lábio quando o golpe o atingiu. Da noite em que aprendeu que querer proteger alguém não era suficiente, que o amor sem poder era inútil. Depois, a sua mãe levou-o a Marco Santoro. Marco era o homem que ela sempre amara, o homem que lhe suplicara para deixar Vicente anos antes, o homem para quem ela tinha tido demasiado medo de fugir até ser tarde demais. Marco acolheu João, criou-o como seu filho, acabando por casar com a mãe dele. Vicente Rico desapareceu. Ninguém nunca soube o que lhe aconteceu. Ninguém nunca perguntou. João pousou o copo de uísque, olhou pela janela. A chuva ainda escorria pelo vidro. A tempestade ainda rugia. Não te consegui salvar, Isabela. A sua voz era um sussurro quase inaudível, mas posso salvá-los a eles. A porta abriu-se atrás dele. Marco Santoro entrou na sala. 62 anos, cabelo branco, rosto marcado, reformado agora, mas ainda a impor respeito a cada passo. Não bateu. Nunca precisou. Ouvi o que aconteceu, disse Marco. A tua mãe está a caminho. Atravessou a sala, ficou ao lado de João, olhou para a fotografia de Isabela. Depois, pousou uma mão no ombro do filho. Estás a fazer a coisa certa, filho. João olhou para o homem que o tinha salvado, que lhe tinha dado um nome, uma família, um propósito. Eu sei. Marco apertou-lhe o ombro. Isabela ficaria orgulhosa. João assentiu. Pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, sentiu algo diferente de raiva, de ambição, de cálculo frio que construíra o seu império. Sentiu certeza,
Não porque essa decisão traria lucro, não porque aumentaria o seu poder, mas porque era o certo. E às vezes isso era suficiente. Naquela manhã, depois da minha chegada, lembro-me de estar no quarto da Isabela, a olhar pela janela. A chuva tinha parado, e os primeiros raios de sol espreitavam entre as nuvens, pintando o céu de cinzento. A mansão estava a aquecer, o cheiro à comida da Helena começava a espalhar-se, e eu sentia o corpo mole, exausto, mas estranhamente em paz. Foi a primeira noite em muito tempo que dormi sem sobressaltos, sem a ameaça constante do Rui. Tinha levado tempo, mas tinha encontrado um porto seguro. Naquele momento, pensei no meu pai. Ele sempre me dizia: nunca confies em quem fala bonito demais, filha. Ele falava dos vendedores na feira que prometiam mundos e fundos. Mas agora eu entendia de outra forma. O Rui falava bonito, tinha aquele sorriso que encantava. E João, apesar da aura perigosa, não falava bonito. Apenas agia. Aquele silêncio dele, a determinação, era uma lição diferente, de que as ações valiam mais do que qualquer promessa, e que a verdadeira segurança vinha de lugares inesperados. Às 4 da manhã, a mesa de jantar tinha se transformado numa sala de guerra. Vicente espalhou um mapa detalhado de Lisboa pela superfície de carvalho. Marcadores vermelhos indicavam as localizações conhecidas de Rui Pereira. Marcadores azuis mostravam a esquadra do inspetor Lopes e a sua morada. Um ponto de interrogação preto pairava sobre a margem sul, o território do intermediário. Marco estava sentado na ponta da mesa, a observar, sem interferir. Aquela era agora a operação de João. Precisamos de agir rápido, disse João. O Rui espera as crianças de volta até sexta-feira. Isso dá-nos 3 dias. Olhou para cada homem. Pedro, o gigante, endireitou-se. Estás na equipa de proteção 24/7. Não comes a menos que eles comam. Não dormes a menos que eles durmam. Ninguém se aproxima a menos de 100 pés dessas crianças. Pedro assentiu uma vez. Entendido. Vicente, o conselheiro, ajustou os óculos. Encontra-me o melhor advogado de família em Lisboa. Alguém que não tenha medo de polícias sujos ou juízes corruptos. Começa a construir um processo contra o Rui. Tudo. Registros médicos, relatórios policiais, declarações de testemunhas. E encontra-me um juiz que não possa ser comprado. Juíza Patrícia Farias, disse Vicente imediatamente. Incorruptível. Ela lidou com casos de corrupção que fizeram carreiras e as terminaram. Se alguém vai ouvir, será ela. Cheguem-se a ela. Antônio, o capo mais velho, ficou atento. Começa a fazer chamadas. Contacta os nossos aliados no Porto, Coimbra, Algarve. Quero tudo o que eles têm sobre o intermediário. Se o Vítor Costa está envolvido nisto, preciso de saber o quão profundo é. A mandíbula de Tony apertou-se. E se precisarem de ser convencidos a ajudar, diz-lhes que envolve crianças. Diz-lhes que envolve tráfico. Se isso não os convencer, nada os convencerá. Lucas, o capo mais novo, olhou para cima. Tu és os nossos olhos. Quero vigilância 24 horas sobre o Rui Pereira. Quero o telefone dele interceptado, os e-mails monitorizados, cada movimento documentado. E investiga as contas bancárias do inspetor Lopes, propriedades, associados conhecidos. Encontra-me provas de corrupção. Lucas assentiu. Terei algo até de manhã. A reunião foi interrompida por uma batida à porta. Uma mulher entrou, meados dos 40, cabelo escuro preso num coque elegante, a transportar uma mala médica, doutora Sofia Azevedo, a médica particular da família. De sobreaviso a qualquer hora, discreta, profissional, tinha tratado ferimentos de bala sem fazer perguntas e assistido a partos sem preencher papéis. Estão no andar de cima, disse João. Preciso de um exame completo, ambos. Sofia assentiu e desapareceu escada acima. 30 minutos depois, regressou.
O seu rosto estava cuidadosamente neutro, mas os seus olhos revelavam algo mais profundo. Raiva, tristeza, o olhar de alguém que tinha visto demasiado. O rapaz tem perda auditiva parcial no ouvido esquerdo, relatou ela. Consistente com lesão cerebral traumática, provavelmente do incidente de 18 meses atrás. Ele precisará de cuidados especializados. Fez uma pausa. A menina está desnutrida, com pelo menos 7 quilos abaixo do peso. Múltiplas nódoas negras em várias fases de cicatrização, algumas com semanas, outras com dias. Sinais de estresse crônico e privação de sono. A sua voz endureceu. Estas crianças passaram por um inferno. João absorveu a informação em silêncio. Podem recuperar? Fisicamente, sim, com os devidos cuidados e nutrição. Sofia encontrou o olhar dele. Emocionalmente, isso levará muito mais tempo. Depois de ela sair, João subiu as escadas. Parou à porta de um quarto no fim do corredor. O quarto de Isabela. Não tinha mudado nada em 25 anos. O mesmo papel de parede cor de lavanda, os mesmos móveis brancos, a mesma luz de presença em forma de estrela ligada na parede ao lado da cama. Agora, pela primeira vez desde a morte da sua irmã, crianças dormiam naquele quarto. Eu estava deitada na cama, Nuno aninhado contra o meu peito, ambos a respirar pacificamente, o meu braço enrolado protetoramente à volta do meu irmão. Mesmo a dormir, a luz de presença em forma de estrela projetava padrões suaves no teto. Os mesmos padrões que Isabela costumava observar enquanto adormecia. João ficou à porta. Não entrou, apenas observou. Pedro apareceu ao seu lado, a carregar uma cadeira. Descanse, chefe. Colocou a cadeira contra a parede do lado de fora da porta. Eu fico de olho. João hesitou. Acorda-me se acontecer alguma coisa. Pedro sentou-se na cadeira. A sua figura maciça parecia estranhamente confortável, como uma pedra a encontrar o seu lugar natural de descanso. Nada vai acontecer, não enquanto eu estiver aqui. 5 da manhã. Lá fora, a chuva finalmente tinha parado. A primeira luz cinzenta da madrugada esgueirava-se pela linha do horizonte de Lisboa. Lá dentro, uma menina de 9 anos dormia pacificamente pela primeira vez desde que a sua mãe tinha morrido. Ela não sabia que fora da sua porta, um gigante estava de guarda. Não sabia que ele ficaria ali a noite toda, mas de alguma forma, nos seus sonhos, sentia-se segura. Às 8 da manhã, Lucas Monteiro entrou na sala de jantar com um aspecto de morte. O seu rosto estava pálido. Os seus olhos estavam vermelhos e contornados por olheiras escuras. Não tinha dormido um único minuto desde que eu bati a porta. O casaco do fato tinha desaparecido, as mangas arregaçadas, a gravata desapertada, mas a sua voz era nítida, focada, alerta. Deixou cair uma pasta grossa sobre a mesa em frente a João. Rui Pereira não é apenas um agressor, disse Lucas. Ele está ligado. A sala ficou em silêncio. João abriu a pasta. Fotografias, registros telefônicos, extratos bancários, capturas de ecrã de mensagens de texto. Pirateei o telefone dele por volta das 4 da manhã, explicou Lucas. Chamadas, mensagens, e-mails, histórico de navegação, tudo. Tirou uma fotografia impressa, um registro policial de Rui Pereira, 38 anos. Rosto magro, olhos mortos, o tipo de homem que sorria quando magoava as pessoas. À superfície, ele é apenas mais um marginal. Condenação por violência doméstica, posse de drogas, acusações de agressão que foram retiradas. Mas essa não é a imagem completa. Lucas espalhou mais documentos pela mesa. O Rui trabalha para uma rede de tráfico de pessoas, crianças. O punho de Tony bateu na mesa com tanta força que as chávenas de café tilintaram. O quê? O homem a quem a Ana chamou o intermediário. O verdadeiro nome dele é Vitor Costa. A cabeça de Vicente levantou-se abruptamente. O Costa? O russo? O mesmo.
Lucas assentiu sombriamente. Ele tem estado a operar em Lisboa há 5 anos. Dirige uma rede de tráfico internacional. Especializa-se em crianças. Move-as pelo centro do país, depois para o estrangeiro. Europa de Leste, Sudeste Asiático, Médio Oriente. A mandíbula de João contraiu-se. Vítor Costa. Já tinham se cruzado antes. Disputas territoriais. Nada pessoal. Até agora. Qual é a ligação do Rui? Dívidas de jogo, dívidas de drogas. O Rui deve ao Vítor Costa mais de 200 mil euros. Dinheiro que ele nunca conseguirá pagar. Lucas tirou outro documento. Então ele está a pagá-lo de outra forma. A sala ficou em silêncio. Ele ia vender os próprios filhos. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. O rosto de Tony tinha se tornado vermelho escuro. Uma veia pulsava na sua testa. As suas mãos tremiam. A casa que a Ana mencionou, continuou Lucas, é um local de retenção. Um lugar onde o Vítor Costa mantém as crianças antes de serem transportadas. O Nuno esteve lá uma vez. É por isso que o Rui disse: o rapaz viu a casa. E a Ana sabe demais porque ouviu coisas. Viu coisas. Fez uma pausa. Ambos estavam agendados para remoção na sexta-feira. Essa é a palavra que o Vítor Costa usa. Remoção. Vicente tirou os óculos e esfregou os olhos. E o inspetor Lopes? Lucas deslizou outro processo pela mesa. Ricardo Lopes, 45 anos, 20 anos na força, oficial condecorado, homem de família, treina o futebol dos miúdos aos fins de semana. A sua voz gotejava desprezo. Também recebe pagamentos mensais do Vítor Costa há pelo menos 6 anos. Ele é a razão pela qual o abuso do Rui nunca foi devidamente investigado. A razão pela qual as queixas desapareceram. A razão pela qual o Rui recuperou a custódia apesar de tudo. Olhou para João. Lopes é o muro entre o Vítor Costa e a lei. Sem ele, toda a operação teria sido exposta anos atrás. Vicente inclinou-se para a frente. Isto é maior do que pensávamos. Muito maior. Gesticulou para os documentos. Se apenas escondermos as crianças, o Vítor Costa continuará a procurar. Ele não pode ter pontas soltas. Se formos à polícia, Lopes bloqueará tudo. O sistema está comprometido. A sua voz era sombria. Precisamos de desmantelar toda a rede, não apenas o Rui. Tudo. Antônio irrompeu. A sua palma chocou contra a mesa novamente. Eles vendem crianças, crianças. A sua voz rachou de raiva. Não me importo quem é o Vítor Costa. Não me importo quão grande é a rede dele. Não me importo quantos policiais ele possui. Apontou para o teto, para o quarto onde eu e Nuno dormíamos. Aquelas crianças vieram ter conosco para pedir ajuda. Nós queimamos tudo. João deixou o silêncio assentar. Depois falou. Faremos isto de forma inteligente. Faremos isto de forma completa. Os seus olhos cinzentos varreram a sala. Primeiro protegemos as crianças. Essa é a prioridade número 1. Nada mais importa se elas não estiverem seguras. Ele levantou-se. Segundo, reunimos provas. Tudo. Registros telefônicos, transações financeiras, declarações de testemunhas, fotografias. Construímos um caso tão sólido que nenhum juiz pode ignorar e nenhum polícia pode enterrar. A sua voz endureceu. Terceiro, trazemos aliados. Isto é demasiado grande para nós sozinhos. Cobramos todos os favores que nos devem. Todas as famílias que partilham os nossos princípios. Colocou ambas as mãos sobre a mesa. E quando tivermos tudo o que precisamos, os seus olhos tornaram-se aço. Garantimos que Rui Pereira e Vítor Costa nunca mais magoem outra criança. Lucas assentiu, pegou nos seus ficheiros e voltou para o seu posto de vigilância. Antônio pegou no telefone e começou a ligar. Porto, Coimbra, Algarve, Aveiro.
Vicente abriu o seu portátil, começou a redigir documentos legais, a construir o caso que terminaria carreiras e salvaria vidas. E no andar de cima, a porta decorada com tinta lavanda desbotada, Pedro estava imóvel na sua cadeira. Não se tinha mexido em 4 horas. Não se mexeria durante mais 4. 10 da manhã. O som de pneus na gravilha fez Vicente levantar a cabeça do seu portátil. Um Cadillac preto subiu à entrada. Modelo antigo, em condição impecável, o tipo de carro que pertencia a uma era diferente. Vicente espreitou pela janela. As suas sobrancelhas levantaram-se. A nona está cá? Do seu posto no andar de cima, a voz de Pedro chegou cá abaixo. Quem a chamou? João não levantou os olhos dos documentos que estava a rever. Ninguém precisa de a chamar. Ela sempre sabe. A porta da frente abriu-se antes que alguém pudesse chegar a ela. Helena Santoro entrou como uma força da natureza. 60 anos. Cabelo prateado, preso num coque elegante, olhos afiados como vidro lapidado, pequena estatura, mal 1,50 de altura, mas movia-se com uma autoridade que fazia homens com o dobro do seu tamanho afastar-se. Usava um vestido preto simples, brincos de pérola, uma cruz de ouro ao pescoço. Parecia a avó italiana doce de alguém. Era tudo menos isso. Helena era diferente. Quando ela chegou à mansão, a gente nem precisava de a chamar. Ela sentia. Chegava na sua velhinha carrinha, toda impecável, e parecia que o mundo parava. Lembro-me dela a entrar, e a primeira coisa que perguntou, nem um olá ou o que se passa, foi: onde estão as crianças? João levantou-se meio atrapalhado. Mamã, eles estão a dormir. Helena acenou com a mão como quem dispensa, mas a sua voz abrandou só um pouquinho. Preciso de os ver. Ela subiu as escadas, sem que ninguém ousasse discutir. Pedro, aquele gigante, que nunca parecia ter medo de nada, fez-se ao lado, em silêncio, a afastar a cadeira. Até ele sabia que não se punha no caminho de Helena Santoro. Ela parou à porta do quarto de Isabela e ficou imóvel. Nuna sabia o que tinha acontecido. O olhar dela para mim, deitada na cama com o Nuno aninhado ao meu lado, dizia tudo. Os meus cabelos, já secos, estavam espalhados pela almofada. O Nuno tinha a mãozinha no meu braço. A luz de presença em forma de estrela projetava sombras suaves nos nossos rostos. Nona levou a mão ao peito, apertando-o, e os olhos dela brilharam, mas não chorou. Helena Santoro não chorava há 25 anos, diziam. Não sei bem, mas é o que se conta. Ela parece a Isabela, disse João, que a tinha seguido escada acima. Estava atrás dela, a olhar para a mesma cena. Eu sei, respondeu Helena. Ficamos ali em silêncio por um bom bocado, mãe e filho partilhando uma dor que nunca tinha sarado de vez. Depois Nona virou-se bruscamente. Essas crianças precisam de comida a sério. Marchou para a cozinha. Olhou para a confusão da noite anterior. Garrafas de leite vazias, migalhas de pão, chávenas de café. Fora! Todos fora! Tony começou a protestar. Eu aqueci leite. Nona fixou-o com um olhar que podia congelar o fogo. Tenho a certeza que fizeste o teu melhor, Antônio. O seu tom deixava perfeitamente claro que o melhor dele não era, nem de perto, bom o suficiente. Tony recuou sem mais uma palavra. Em minutos, a cozinha era o domínio de Nona. Taxas a bater, vegetais a serem picados. O aroma rico de sopa caseira começou a encher a mansão. Caldo de galinha. Ervas frescas. Segredos transmitidos por gerações. Lá em cima, os meus olhos abriram-se. O cheiro tinha chegado aos meus sonhos. Algo quente, algo seguro, algo que me lembrava de um tempo antes de tudo dar errado. Sentei-me rapidamente, o pânico a subir. Este não era o meu quarto. Estes não eram os meus lençóis. A minha mão esticou-se. Encontrei o Nuno ao meu lado, ainda a dormir, ainda a respirar. O alívio inundou-me.
Depois vi a mulher à porta, cabelo prateado, rosto gentil, uma taça fumegante nas mãos. Recuei, encostando-me à cabeceira. O meu coração batia forte, casa estranha, pessoas estranhas, mulher estranha. Nona não se aproximou rapidamente. Moveu-se devagar, deliberadamente, como alguém a aproximar-se de um animal assustado. Pousou a taça na mesa de cabeceira, ajoelhou-se ao lado da cama para ficar abaixo do meu nível dos olhos. Sou a Helena, mãe do João. A sua voz era suave, gentil, nada como o tom autoritário que usava com os seus homens. Não te vou magoar, pequenina. Só te trouxe algo para comer. Eu olhei para ela, à procura da mentira, à procura da ameaça. Não encontrei nenhuma. Nona não me pressionou. Não insistiu. Apenas ficou ali, ajoelhada, à espera. Come quando estiveres pronta. Estarei aqui. Algo se quebrou dentro de mim. Durante 2 anos eu tinha sido forte. Tinha que ser forte. Mais ninguém protegeria o Nuno. Mais ninguém o manteria seguro. Tinha carregado aquele peso todos os dias, todas as noites. E agora esta mulher, esta estranha, olhava para mim como se eu importasse. Falava comigo como se eu fosse apenas uma criança. Sem exigir nada, sem ameaçar nada, apenas oferecendo sopa e gentileza. O meu rosto desfez-se. As lágrimas vieram. Não o choro silencioso de antes. Estes eram soluços profundos, a tremer, incontroláveis. 2 anos de terror e dor e solidão a escorrer de um corpo de 9 anos. Nona moveu-se para a cama, abraçou-me, puxou-me contra o seu peito. Shh, está tudo bem. Está tudo bem. Ela embalou-me gentilmente e acariciou meu cabelo. Deixa a criança chorar. Não tens que ser forte nunca mais. Estás segura aqui. A sua voz era um sussurro. Tens permissão para ser criança agora. João ficou fora da porta a observar. Lembrou-se de ter 12 anos, destruído, partido, convencido de que o mundo tinha acabado. A sua mãe tinha o abraçado exatamente assim. Os seus olhos arderam. Virou-se antes que alguém pudesse ver. No mesmo momento, Nona abraçava-me. Pela cidade, Rui Pereira acordou com uma dor de cabeça terrível. A sua boca sabia a uísque velho e cigarros. Os seus olhos estavam em crosta. O seu crânio latejava a cada batida do coração. Ele cambaleou para fora da cama, quase tropeçou numa garrafa vazia no chão. A casa estava silenciosa. Demasiado silenciosa. Rui desceu o corredor em direção ao quarto das crianças. Abriu a porta. Vazio. A cama estava fria. As mantas atiradas para o lado. Nem sinal do bebê. Nem sinal da menina. O que diabos? Verificou a casa de banho, o armário. Debaixo da cama, nada. Rui rasgou a casa como um homem possesso, abrindo portas, derrubando móveis, gritando os nomes deles. Tinham desaparecido. Agarrou o telefone, discou com dedos trêmulos. O inspetor Ricardo Lopes atendeu ao 3º toque. Rui, é cedo. As crianças desapareceram. Alguém as levou. Uma pausa. Como assim desapareceram? Quero dizer, não estão aqui. A cama está fria. Devem ter saído há horas. A voz de Lopes mudou. Tornou-se profissional, calculista. Calma. Vou verificar as câmaras. 20 minutos depois, Lopes ligou de volta. Pirateei o sistema de vigilância da cidade. Apanhei a menina na Avenida de Roma por volta da meia-noite. Ela estava a carregar o bebê a ir para norte. Norte! São os bairros ricos, a zona do Chiado. O sangue de Rui gelou. Perdia perto da Avenida da Liberdade, continuou Lopes. Não há câmaras nos quarteirões residenciais, mas a trajetória é clara. Para onde? Ela estava a ir diretamente para a Quinta dos Santoro. Silêncio. O rosto de Rui contorceu-se em algo feio. Ela foi para a mansão Santoro. Aquela pequena foi para a máfia. Rui, ouve-me. A voz de Lopes estava tensa. Se o Santoro tem aquelas crianças, isto é mau. Muito mau.
Ele não é um rufia de rua que podemos empurrar. Ele controla metade da cidade. Não me importo quem o Santoro pensa que é. A voz de Rui tremia de raiva. Aqueles são os meus filhos, a minha propriedade. Vou buscá-los de volta. Ele desligou o telefone na cara de Lopes. Depois fez outra chamada. As suas mãos tremiam enquanto discava. Desta vez, não de raiva, mas de medo. Vitor Costa não era um homem que perdoasse. O telefone tocou 2 vezes. Sim, um forte sotaque russo, frio, impaciente. Temos um problema. Silêncio do outro lado. O tipo de silêncio que fazia a pele de Rui arrepiar-se. Que tipo de problema? Rui engoliu em seco. As crianças fugiram. Ontem à noite foram ter com o João Santoro. O silêncio prolongou-se desta vez. 10 segundos. 20. Quando Vitor Costa falou novamente, a sua voz era gelo. Deixaste 2 crianças escapar para a máfia italiana. Eu não as deixei. Tens alguma ideia do que fizeste? A boca de Rui ficou seca. Aquelas crianças sabem sobre a casa. Elas viram coisas. Se o Santoro descobrir o que está naquela casa, estamos todos acabados. Toda a operação, todo o contacto, todo o envio. Vou buscá-las de volta. É bom que o faças. A voz de Vitor Costa baixou para um sussurro. De alguma forma, isso era mais aterrorizante do que gritar. Não me importo com o que custe. Não me importo com quem tenhas de magoar. Pega naquelas crianças. Na sexta-feira, a linha ficou morta. Rui olhou para o telefone. A sua mão tremia. Tinha 48 horas para resolver aquilo. Pegou no telefone novamente. Ligou a Lopes. Novo plano. Apresenta uma queixa de sequestro. Torna-o oficial. João Santoro raptou os meus filhos contra a vontade deles. João Santoro tem advogados. Não me importo. Usa o sistema. É para isso que ele serve. Arranja-me um mandado. Arranja-me polícias à porta dele. Traz-me os meus filhos de volta. Lopes suspirou. Vou ver o que consigo fazer. Às 2 da tarde, o equipamento de vigilância de Lucas detetou movimento perto da mansão Santoro. Uma SUV preta, vidros fumados, estacionada do outro lado da rua. 2 homens lá dentro, sem sair, apenas a observar, a tirar fotografias. Lucas ampliou as matrículas, pesquisou-as na sua base de dados. Pedro, o homem grande, apareceu ao lado dele. Russos, homens do Vitor Costa, estão a fazer reconhecimento, a verificar a segurança, a contar os guardas. A mandíbula de Pedro apertou-se. Atacamos? A voz de João veio de trás deles. Não, eles viraram-se. João estava à porta, braços cruzados. Não ataquem, deixem-nos observar. Chefe, quero que eles vejam exatamente quantos homens temos. Quero que eles reportem ao Vitor Costa que estamos prontos para o que quer que ele nos atire. Os seus olhos endureceram. E dupliquem a segurança à volta das crianças. Ninguém se aproxima daquele quarto. A SUV preta ficou ali por mais 1 hora. Depois, afastou-se devagar, deliberadamente, certificando-se de que sabiam que tinha estado ali. Vicente apareceu ao lado de João. Eles vão vir pelo sistema legal primeiro. O Rui vai alegar sequestro, usar o seu amigo polícia para forçar a barra. João assentiu. Então precisamos de estar prontos. Já contactei a juíza Patrícia Farias. Ela vai ouvir o nosso lado. Mas precisamos de provas, João. Provas reais. Algo que prove o que o Rui realmente é. João olhou pela janela. A rua estava vazia agora, mas a ameaça permanecia. Então arranja-me um advogado que não tenha medo de ninguém. E diz ao Lucas para investigar mais fundo. Quero todos os esqueletos no armário do Rui Pereira. A guerra tinha começado, não apenas para proteger 2 crianças, mas para derrubar um sistema inteiro, polícias corruptos, traficantes de seres humanos e um pai disposto a vender o seu próprio sangue.
Aquela noite, João fez 4 chamadas telefônicas. Cada uma durou menos de 5 minutos. Sem conversa fiada, sem amabilidades, direto ao ponto. A primeira chamada foi para o Porto. Salvador Colombaro, 65 anos, chefe da família italiana mais antiga do Norte. Um homem cuja palavra era lei em 5 concelhos. Tráfico de pessoas? A voz de Colombaro estalou ao telefone. Em Lisboa? Crianças? Salvador, estão a vender crianças. Uma longa pausa. Santoro, sabes onde estamos. Crianças são o limite que ninguém cruza. Eu sei. Estou a enviar 12 dos meus melhores. Estarão aí amanhã de manhã. A segunda chamada foi para Coimbra. Vicente Russo, 58 anos, construiu o seu império do nada. Controlava tudo, desde as docas aos bairros mais antigos. Costa! Russo cuspiu o nome como veneno. Aquele bastardo russo tentou mover produto pelo meu território o ano passado. Matou 2 dos meus homens quando eu resisti. Ele está a gerir uma rede de tráfico. Crianças. Silêncio. Depois um rosnado. Esta é a oportunidade que eu estava à espera para acertar as contas. Podes vir? Estarei lá pessoalmente. Com 10 homens, acabamos com isto juntos. A terceira chamada foi para o Algarve. Ângelo Marcelino, 52 anos, pele bronzeada, sorriso fácil, governava a costa portuguesa com um punho de ferro escondido numa luva de veludo. Deixa-me perceber isto, João. Uma menina de 9 anos andou 4 quilômetros numa tempestade para bater à tua porta. Uma tempestade. Mas sim. Marcelino ficou em silêncio por um momento. Se não protegemos as crianças, o que somos? O que nos separa dos animais? Nada. Exato. A voz de Marcelino endureceu. Estarei aí em 24 horas. 15 homens. O que precisares. A quarta chamada foi para Aveiro. Vitor Romano, 48 anos. O mais jovem dom do país. Faminto, ambicioso, mas com princípios. O Vitor Costa abordou-me há 6 meses, disse Romano. Queria usar as minhas rotas para os seus carregamentos. Perguntei que tipo de carregamentos. Ele disse carga especial. E eu mandei-o para o inferno. Agora sei o que carga especial significava. A sua voz arrefeceu. Conta comigo. 10 homens. Reduzimos a operação dele a cinzas. João desligou o telefone. Do outro lado da sala, Lucas observava com os olhos arregalados. Ele ainda era jovem, ainda estava a aprender. Vicente notou a sua expressão e aproximou-se. Estás a perguntar-te por que é que todos disseram sim tão rapidamente? Lucas assentiu. Eles estão a enviar homens, recursos para 2 crianças que nunca conheceram. Vicente encostou-se à parede. Não somos santos, Lucas. Fazemos coisas que a lei considera erradas. Movemos dinheiro, movemos produto. Lidamos com problemas de formas que nos levariam à prisão perpétua. Fez uma pausa. Mas há limites. Regras não escritas que todos seguem. Regras que nos tornam diferentes de criminosos comuns. Que regras? Mulheres que não estão envolvidas. Crianças. Sempre. Membros da família que ficam fora do negócio. Os olhos de Vicente endureceram. Quem cruza essas linhas perde proteção, perde respeito, torna-se um alvo. Antônio apareceu à porta. É por isso que odiamos os traficantes. Não têm honra, não têm limites. Vendem seres humanos como gado. Vendem crianças a monstros. Os seus punhos cerraram-se. São lixo. E o lixo queima-se. João levantou-se e subiu as escadas. Bateu suavemente à porta de Ana. Nona abriu-a. Eu estava sentada na cama. Nuno a dormir ao meu lado. Olhei para cima quando João entrou. Ana, preciso que confies em mim. Eu observei-o cuidadosamente, ainda cansada, ainda a ponderar. Muitas pessoas estão a vir para ajudar. Vão chegar amanhã.
Podem parecer assustadores, homens grandes, rostos sérios. Ele agachou-se ao meu nível. Mas cada um deles está aqui para te proteger, para proteger o Nuno. A minha testa franziu-se. Por quê? Por que é que estranhos nos ajudariam? João ponderou a pergunta. Porque algumas coisas são maiores do que o negócio. Algumas coisas são sobre ser humano. Ele estendeu a mão e tocou-me gentilmente no ombro. Tu foste corajosa o suficiente para pedir ajuda? Isso significa algo. Isso significa tudo. Olhei para ele por um longo momento. Depois, devagar, assenti. Dentro de 48 horas daquela batida à meia-noite. 47 homens desceram sobre Lisboa, 12 do Porto, 10 de Coimbra, 15 do Algarve, 10 de Aveiro. Chegaram em carros pretos com vidros fumados. Encheram a mansão Santoro e as casas seguras circundantes. Montaram vigilância, planearam estratégias, prepararam-se para a guerra. 47 homens endurecidos. Não por dinheiro, não por poder, não por território, por uma menina de 9 anos que tinha caminhado numa tempestade para proteger o seu irmão bebê. Pelo princípio de que algumas linhas nunca devem ser cruzadas. Dia 3, manhã. O comboio começou a chegar ao amanhecer. Sedãs pretos, SUVs pretas, vidros tão escuros que não se via nada lá dentro. Matrículas do Porto, Coimbra, Algarve, Aveiro, um após outro, subiam a longa entrada da propriedade Santoro. Os vizinhos espreitavam pelas cortinas. Ninguém fazia perguntas. Nesta vizinhança, aprendia-se cedo que a curiosidade era perigosa. O pátio da frente encheu-se de veículos. As portas abriram-se. Os homens saíram. Usavam fatos pretos, sapatos polidos, rostos esculpidos em pedra. O tipo de homens que entravam nas salas e faziam com que todos os outros se sentissem pequenos. Mas, à medida que cada um entrava na mansão, faziam a mesma pergunta. Onde estão as crianças? Não qual é o plano, não contra quem estamos a lutar. Onde estão as crianças? Salvador Colombaro foi o primeiro a chegar a João, 65 anos, cabelo prateado, penteado para trás, um rosto que tinha visto tudo e não tinha esquecido nada. O homem mais poderoso do Porto. Ele abraçou João como um filho. O teu pai ficaria orgulhoso, disse Colombaro em voz baixa. Marco criou-te bem. Vicente Russo encontrou Pedro no corredor. O chefe de Coimbra estendeu a mão. Pedro apertou-a. Ouvi dizer que não saíste daquela porta em 48 horas. Pedro encolheu os ombros. Alguém tinha que vigiá-los. Russo sorriu. Uma coisa rara. Trouxe homens que podem fazer turnos. Precisas de dormir, meu amigo. Dormirei quando isto acabar. Ângelo Marcelino foi o último a entrar. Carregava um saco de compras, cores vivas, completamente fora do lugar entre todos os fatos pretos. Para as crianças, explicou ligeiramente embaraçado. A minha mulher insistiu. A minha filha escolheu-os. Tirou um ursinho de peluche, pelo castanho macio, uma fita vermelha ao pescoço para o Nuno. Depois, um livro, capa dura, ilustrações bonitas para mim. Lá em cima eu observava pela janela. Carro após carro, homem após homem. Um exército de estranhos de fatos escuros a encher a mansão lá embaixo. O meu coração batia forte. Demasiadas pessoas. Demasiados rostos que eu não conhecia. Nona apareceu ao meu lado. Eles estão aqui para ajudar, pequenina. A minha voz era pequena. Todos eles? Nona pousou uma mão no meu ombro. Todos eles. Por ti. Uma hora depois, Pedro levou-me para baixo. Nuno estava nos meus braços, como sempre. Eu apertei-o mais contra mim ao entrarmos na sala de estar. 47 homens viraram-se para me olhar. 47 pares de olhos, 47 rostos que tinham visto violência, tomado decisões difíceis, vivido vidas que eu não podia imaginar. Fiquei no centro da sala. Era minúscula,
Um ponto entre gigantes, uma criança rodeada de assassinos, mas estava à direita, queixo erguido, a segurar o meu irmão como um escudo e um tesouro. Salvador Colombaro deu um passo em frente. O homem mais poderoso do porto ajoelhou-se. As suas velhas articulações protestaram, mas ele não se importou. Olhou para mim, olho no olho. Deve ser a Ana. Assenti. Não falei. Ouvi o que fizeste. Caminhaste quilômetros numa tempestade para proteger o teu irmão. O seu rosto marcado suavizou-se. Isso faz de ti mais corajosa do que a maioria dos homens que conheço. Mais corajosa do que a maioria dos homens nesta sala. Eu não sabia o que dizer. Nenhum adulto alguma vez me tinha elogiado. Não assim. Não por ser corajosa. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Pisquei para las afastar. Ele estendeu o ursinho de peluche e o livro. Estes são para ti, da minha filha. Ela tem 10 anos, como tu. Eu olhei para os presentes. A minha mão tremeu ao pegar no livro. Ela disse para te dizer uma coisa. Levantei o olhar. Fica forte. A sala ficou em silêncio. 47 criminosos endurecidos a observar uma menina de 9 anos a aceitar um ursinho de peluche e um livro. Ninguém falou. Ninguém precisava. Então a voz de João quebrou o silêncio. Vamos começar. Os homens reuniram-se à volta da mesa de jantar. Mapas foram espalhados. Planos foram feitos. Tarefas foram atribuídas. Proteger as crianças. Reunir provas. Expor a operação do Vitor Costa. Levar Rui Pereira à justiça pelo sistema legal, se possível. Por outros meios, se necessário. Fiquei no canto da sala a apertar o meu livro. Observei 47 homens a planear uma guerra por mim, pelo Nuno. Pela primeira vez na minha vida, pela primeira vez desde que a minha mãe morreu, Ana Rosa Costa não se sentiu sozinha. Rui Pereira entrou na esquadra da polícia com o inspetor Ricardo Lopes ao seu lado. Tinha se arranjado, barbeado, posto uma camisa decente, praticado a sua expressão de pai preocupado no espelho até parecer quase convincente. Preciso de apresentar uma queixa, disse Rui ao sargento da esquadra. Os meus filhos foram raptados. O sargento levantou o olhar. Raptados, João Santoro. Rui deixou o nome pairar no ar. O chefe da máfia. Ele levou os meus filhos de casa há 2 noites. Fiquei aterrorizado. Não sabia o que fazer. Lopes deu um passo em frente, mostrando a sua identificação. Vou tratar disto pessoalmente. Traga-me a papelada. A queixa foi registrada em tempo recorde. Dentro de 3 horas, um mandado foi assinado. Juiz Fernando Silva. Um nome que Lopes conhecia bem. Um juiz que devia favores e nunca fazia perguntas, autorizou uma busca à propriedade Santoro. Por volta das 2 da tarde, 10 carros da polícia subiram à entrada da mansão. Luzes a piscar, sirenes a uivar, agentes e equipas táticas a sair dos veículos. Lopes liderava a carga. Caminhou até a porta da frente com um sorriso malicioso no rosto, mandado na mão. Ia desfrutar disto. A porta abriu-se antes que ele pudesse bater. Vicente Carvalho saiu calmo, composto, fato preto perfeitamente engomado, pasta de couro na mão. Senhores, a sua voz era suave como seda. Sou Vicente Carvalho, advogado do senhor Santoro. Como posso ajudá-los? Lopes atirou o mandado para a frente. Temos uma ordem judicial para revistar estas instalações. Afaste-se. Vicente pegou no documento. Leu-o devagar, cuidadosamente. Os seus olhos moveram-se por cada linha, cada assinatura, cada selo. Depois sorriu. Este mandado é assinado pelo juiz Fernando Silva. Ora, infelizmente, o juiz Fernando Silva tem um conflito de interesses em qualquer assunto que envolva a família Santoro. O sorriso malicioso de Lopes vacilou. Ele está atualmente sob investigação federal por corrupção
especificamente por aceitar subornos em troca de decisões favoráveis. Vicente dobrou o mandado cuidadosamente. Este documento é inválido. Qualquer busca conduzida sob a sua autoridade seria ilegal, e qualquer prova obtida seria inadmissível. Entregou o papel de volta a Lopes. Sugiro que tentem novamente com um juiz diferente. O rosto de Lopes ficou vermelho. Não brinque comigo, Carvalho. Não estou a brincar, inspetor. Estou simplesmente a seguir a lei. Lopes aproximou-se, a sua voz baixou para um rosnado. Voltaremos com um mandado adequado. E quando o fizermos, o Santoro vai cair. Vão todos cair. Vicente não vacilou. Estou ansioso por isso, inspetor. Fez uma pausa, depois acrescentou quase casualmente. E já agora talvez queira rever os seus próprios registros financeiros. Ouvi dizer que a judiciária tem feito perguntas sobre certos depósitos nas suas contas. Lopes empalideceu. Montantes incomuns, a intervalos regulares, rastreados até algumas fontes interessantes. Vicente sorriu agradavelmente. Apenas algo a considerar. A polícia recuou. 10 carros da polícia afastaram-se. Um por um, Lopes ficou no seu carro por um longo momento, ao olhar para a mansão. Depois arrancou com os pneus a chiar. Lá dentro, João encontrou Vicente no corredor. Quanto tempo temos? Eles encontrarão um juiz limpo, eventualmente. Alguém que não esteja comprometido. Talvez 48 horas, talvez menos. Precisamos de nos mexer mais rápido. Vicente assentiu. Já contactei a juíza Patrícia Farias, 55 anos, incorruptível. Ela lidou com os maiores casos de corrupção da história de Lisboa. Mandou polícias, políticos, até um deputado para a prisão. Ela vai ouvir? Se tivermos provas reais. Vicente abriu a sua pasta. Lucas interceptou as chamadas telefônicas do Rui. Temos gravações de conversas com o Vitor Costa, incluindo discussões sobre lidar com as crianças. Tirou mais documentos. O relatório médico da doutora Sofia, a fratura do crânio do Nuno de 18 meses atrás, as nódoas negras da Ana, a desnutrição, sinais de abuso crônico, fotografias de tudo. Outro ficheiro. Os registros bancários de Lopes, depósitos a condizer com pagamentos de empresas de fachada conhecidas do Vitor Costa. João estudou as provas. Era condenatório, esmagador. Mas faltava uma peça. Ele encontrou-me no quarto de cima. Eu estava a ler o livro que o Marcelino me tinha dado. Nuno a dormir ao meu lado. Ana, eu levantei o olhar. Temos provas contra o Rui. Muitas delas. Mas para garantir que ele nunca mais vos magoa, podemos precisar que testifiques. O meu rosto ficou imóvel. Contar a um juiz o que o Rui fez, o que viste, o que ouviste ao telefone. Silêncio. Consegues fazer isso? Olhei para Nuno, para o seu rosto tranquilo, para a pequena cicatriz escondida debaixo do seu cabelo, o lugar onde o seu crânio tinha partido há 18 meses. Se ajudar o Nuno. A minha voz era baixa, mas firme. Farei qualquer coisa. A batalha legal tinha oficialmente começado. De um lado, um sistema corrupto, polícias sujos, juízes comprados, uma rede de tráfico que operava nas sombras há anos. Do outro, 47 homens que se recusavam a desviar o olhar e uma menina de 9 anos disposta a enfrentar o seu pesadelo. Na noite anterior à audiência, eu não conseguia dormir. Estava sentada na cama do quarto de Isabela. Nuno aninhado ao meu lado. A luz de presença em forma de estrela projetava sombras suaves nas paredes. Lá fora da janela, o céu estava preto. Sem lua, sem estrelas, apenas escuridão. Amanhã, veria o Rui novamente. Amanhã, teria que olhar para o homem que tinha partido o crânio do meu irmão e dizer em voz alta o que ele tinha feito. O meu estômago dava voltas. Uma batida suave à porta. Posso entrar? A voz de João, baixa, respeitosa. Assenti. Sim, ele entrou devagar,
Puxou a cadeira do canto e sentou-se ao lado da cama. Por um momento, nenhum de nós falou. Depois João disse: "Não tens que fazer isto, Ana." Olhei para ele. Temos provas, as gravações, os relatórios médicos, os extratos bancários de Lopes. Pode ser suficiente sem o teu testemunho. Ele inclinou-se para a frente. Não tens que o ver de novo. Não tens que o enfrentar. Ninguém te culparia. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Olhei para Nuno, para o seu rosto tranquilo, para a pequena cicatriz escondida debaixo do seu cabelo, o lugar onde o seu crânio tinha partido há 18 meses. Quantas crianças estão naquela casa? Perguntei baixinho. João hesitou. Não sabemos ao certo. Talvez 10, talvez mais. Se eu não falar, elas serão salvas. Ele podia ter mentido. Podia ter me dito que tudo ficaria bem, que eu não precisava de carregar este peso. Mas eu merecia a verdade. É mais difícil sem o teu testemunho. Muito mais difícil. Assenti devagar. Então tenho que fazê-lo. A minha voz era firme e certa. Quando estava nos lares de acolhimento, ouvia o Nuno chorar à noite, todas as noites. E jurei que nunca mais deixaria que ninguém o magoasse. Olhei para João. Se houver outras crianças como ele, crianças que estão assustadas e magoadas e à espera que alguém ajude, as minhas pequenas mãos cerraram-se. Tenho que tentar. João olhou para mim, uma criança de 9 anos, exausta, aterrorizada e mais corajosa do que qualquer pessoa que ele alguma vez conhecera. Viu Isabela nos meus olhos, a mesma coragem, o mesmo amor feroz por alguém mais pequeno e fraco. Viu-se a si mesmo, o menino de 12 anos que tinha tentado lutar e falhara. És a pessoa mais corajosa que alguma vez conheci, Ana. A sua voz estava rouca. E conheci muita gente. A porta abriu-se atrás deles. Nona entrou, a carregar algo pendurado no braço. Se vocês os dois não vão dormir, disse ela, pelo menos fiquem quentes. Enrolou o cobertor à volta dos meus ombros. Depois sentou-se do meu outro lado, puxando-me para perto. 3 pessoas numa escadaria no escuro. Não falaram, não precisavam. O braço de Nona era quente à volta dos meus ombros. A presença de João era sólida ao meu lado. O anjo de prata pressionado contra a minha palma. Esta era a minha última noite na mansão Santoro. Mas eu sabia com absoluta certeza que voltaria. Esta era a minha casa agora, uma das minhas casas. E não importa onde a vida me levasse, parte do meu coração viveria sempre aqui, nesta casa cheia de homens perigosos e amor feroz. Com a avó que me tinha abraçado quando chorei, com o homem que tinha aberto a porta no meio da noite e mudado tudo. Família. A palavra nunca tinha significado muito para mim antes. Agora significava tudo. A manhã chegou depressa demais. Eu estava em frente ao espelho. O vestido verde assentava perfeitamente. Nona tinha me entrançado o cabelo numa coroa à volta da cabeça, da mesma forma que a minha mãe costumava fazer antes de ficar doente. Parecia uma menina normal a preparar-se para a escola, não uma criança prestes a testemunhar contra o seu agressor em tribunal. Lá embaixo, 47 homens esperavam. Pedro ajoelhou-se à minha frente. Estarei mesmo à porta daquele tribunal. O tempo todo. Tony estava atrás dele. Todos nós estaremos. Salvador Colombaro deu um passo em frente. O homem mais poderoso do Porto. Todos nós, 47, naqueles degraus do tribunal à tua espera. Eu olhei para eles. O meu exército, os meus protetores, homens que tinham matado, homens que tinham quebrado leis, homens que o mundo chamava criminosos. E todos estavam ali por mim. Nona segurou o meu rosto nas suas mãos. O que quer que aconteça lá dentro, tu vens ter comigo. Ouves-me? Assenti. Estarei à espera mesmo à porta, no momento em que acabar. Os olhos de Nona eram ferozes. Nunca mais estarás sozinha, pequenina. Nunca. A minha visão ficou turva com as lágrimas.
Eu ouço. Nona beijou-me a testa. Agora vai lá e mostra-lhes o quão forte és. Caminhei até o carro. João abriu a porta. Entrei, sentei-me direita, queixo erguido. Em poucas horas enfrentaria Rui Pereira, o homem que me tinha batido, partido o meu irmão, tentado vender-nos a ambos, o monstro dos meus pesadelos. Mas desta vez não estava a fugir. Desta vez estava a lutar. O tribunal era enorme. Tetos altos, luzes fluorescentes frias, bancos de madeira escura estendendo-se em filas. O tipo de sala projetada para fazer as pessoas sentirem-se pequenas. Juíza Patrícia Farias estava sentada atrás da sua bancada elevada. O seu rosto esculpido em pedra, cabelo grisalho severamente puxado para trás, óculos de leitura pousados no nariz, olhos que tinham visto cada mentira, cada desculpa, cada tentativa de manipulação. Ela não perdia nada. Abaixo dela, os advogados remexiam papéis. Os oficiais de justiça estavam atentos. Os dedos de uma estenógrafa pairavam sobre as teclas. E na mesa do réu, Rui Pereira estava sentado num fato que não lhe assentava bem. As portas nas traseiras do tribunal abriram-se. Eu entrei. Parecia impossivelmente pequena. Uma figura minúscula num vestido verde, engolida pela vastidão da sala. Os meus sapatos tilintavam no chão de mármore. Cada passo ecoava. As minhas mãos tremiam ligeiramente ao meu lado, mas a minha coluna estava reta. Vi Rui imediatamente. Ele estava a olhar para mim. Os seus olhos eram poças escuras de ódio. Os seus lábios torceram-se num sorriso malicioso, o mesmo sorriso que ele usava antes de me bater. O sorriso que dizia que ele sabia que eu falharia. O meu coração batia forte, mas não desviei o olhar. Passei por ele, pela sua mesa, pelo seu olhar venenoso, até ao palanque das testemunhas. A cadeira era demasiado alta quando me sentei. Os meus pés balançavam acima do chão, sem tocar em nada. Senti-me suspensa, a flutuar, mas sentei-me direita, ombros para trás, queixo nivelado. O promotor aproximou-se. Ana, pode dizer-nos o que aconteceu na noite em que deixou a casa do seu padrasto? Respirei fundo e comecei a falar. A minha voz era baixa, mas clara. Contei tudo. Como o Rui me tinha agarrado pela garganta e atirado contra a parede. Como ele tinha dito que o Nuno era um erro. Como eu o tinha ouvido ao telefone a falar com alguém chamado o intermediário. Ele disse que as crianças precisam de ser tratadas, recitei. Sexta-feira à noite. Sabe o que tratadas significa, Ana? Virei a cabeça. Olhei diretamente para Rui. O seu sorriso malicioso vacilou. Ele ia matar-nos, disse, como tentou matar o Nuno antes. O rosto de Rui contorceu-se de raiva. O seu advogado pousou a mão no seu braço. Rui afastou-a. Continuei. Há uma casa. Ouvi-os a falar sobre ela ao telefone. Há outras crianças lá. A minha voz ficou mais forte. Ouvi-as a chorar pelas paredes. O Rui ia vender-nos a essas pessoas. Rui explodiu. Levantou-se de repente, derrubando a cadeira. Ela está a mentir. Aquela pequena está a mentir. A sua voz ecoou pela câmara. Eu sou o pai dela. Ela é minha propriedade. Posso fazer o que quiser com o que é meu. A juíza Farias bateu a sua marreta. Ordem! Sente-se, senhor Pereira. Rui não a ouviu ou não se importou. Apontou para mim, o seu dedo a tremer de raiva. Vais pagar por isto. Ouves-me. Quando sair, vou encontrar-te. Vou encontrar-vos aos dois e vou terminar o que comecei. Os oficiais de justiça apressaram-se. Agarraram os braços de Rui, forçaram-no para trás, algemaram os seus pulsos. Ele lutou contra eles, contorceu-se, gritou. Ela é minha! Os dois são meus! Não podem levar o que é meu! Arrastaram-no para a porta lateral. Os seus gritos ecoaram mesmo depois de a porta se ter fechado atrás dele. Silêncio! O tribunal ficou paralisado.
Todos olharam para a porta onde Rui tinha desaparecido. Depois, devagar, todos os olhos se voltaram para o palanque das testemunhas. Eu estava imóvel. O meu rosto estava pálido, branco como papel. As minhas mãos agarravam-se à beira da cadeira tão firmemente que os meus nós dos dedos tinham ficado sem sangue, mas não tinha chorado, não tinha fugido, não tinha desviado o olhar. A juíza Farias tirou os óculos. A sua expressão tinha suavizado apenas ligeiramente. Menina Costa, olhei para cima. Demonstrou uma coragem notável hoje. O tribunal agradece o seu testemunho. A voz da juíza era gentil. Pode descer. Desci da cadeira. As minhas pernas pareciam água. Cada passo em direção ao corredor exigia tudo o que eu tinha. Depois vi-o. João estava no fundo do tribunal, mesmo dentro das portas, os seus olhos cinzentos fixos em mim. Os seus braços estavam abertos. Eu corri. Pela primeira vez na minha vida, corri para alguém em vez de fugir. Os meus pés voaram pelo mármore. O meu vestido verde esvoaçava atrás de mim. João agarrou-me, levantou-me, apertou-me contra o seu peito. Conseguiste, sussurrou ele. Foste tão corajosa. Os seus braços apertaram-se à minha volta. Estou tão orgulhoso de ti. Enterrei o meu rosto no seu ombro. Finalmente deixei-me tremer. João levou-me pelas portas, para fora do tribunal, para a luz brilhante do sol de novembro. Nos degraus do tribunal, 47 homens esperavam. Fatos pretos, rostos de pedra, um muro de proteção. Viram João emergir comigo nos braços. Ninguém falou. Ninguém precisava. Ana Rosa Costa, de 9 anos, 30 quilos, pequena o suficiente para caber no abraço de um único homem, tinha feito o que a maioria dos adultos não conseguia. Tinha enfrentado o seu monstro e tinha vencido. O meu testemunho pôs tudo em movimento. Horas depois da minha comparência em tribunal, Vicente fez uma chamada telefônica. Um contacto dentro da polícia judiciária, alguém que devia à família Santoro um favor muito antigo, recebeu um pacote. Provas, gravações, moradas, tudo o que Lucas tinha reunido, embrulhado num laço legal elegante. Pela meia-noite, mandados federais foram assinados. 6 da manhã do dia seguinte, um comboio de SUVs pretas rolou pelas ruas tranquilas dos subúrbios de Lisboa. Agentes da judiciária e equipas táticas, armas em punho, rostos sérios. O alvo era uma casa com aspecto comum, no fim de um beco sem saída. Siding branco, relvado verde, um baloiço no quintal. O tipo de casa onde as famílias criam filhos. O tipo de casa que ninguém suspeitaria. Os agentes arrombaram a porta da frente às 6h30 da manhã. Limparam o piso principal em segundos. Cozinha, sala de estar, quartos, tudo vazio. Depois encontraram a porta da cave, reforçada, com fechadura tripla, à prova de som. Arrombaram-na. O que encontraram os assombraria para sempre. 14 crianças. O mais novo tinha 2 anos. O mais velho tinha 12. Estavam aninhadas na escuridão, a piscar os olhos contra as lanternas. Sujas, esfomeadas, aterrorizadas. Algumas não sabiam os seus próprios nomes. Algumas estavam lá há meses. A agente-chefe da judiciária, uma mulher com 20 anos de experiência, que tinha visto cenas de crime que quebrariam a maioria das pessoas, ficou naquele porão e chorou. Vitor Costa foi preso 12 horas depois. Tinha tentado fugir, chegou quase à fronteira espanhola antes de um guarda rodoviário detetar o seu veículo. Quando tentaram pará-lo, ele abriu fogo. Má decisão. Com uma bala na perna mais tarde, o intermediário estava algemado. Passaria o resto da sua vida numa prisão federal, sem liberdade condicional, sem acordos, sem fuga. A prisão do inspetor Ricardo Lopes foi mais pública. Agentes da judiciária entraram na sua esquadra ao meio-dia. Em frente aos seus colegas, em frente aos oficiais que confiavam nele há 20 anos,
Leram-lhe os seus direitos enquanto todos assistiam. 15 anos de corrupção, milhares de euros em subornos, dezenas de investigações arquivadas. Crianças que poderiam ter sido salvas se ele tivesse feito o seu trabalho. Tiraram-lhe a insígnia, tiraram-lhe a arma, tiraram-lhe a liberdade. Rui Pereira enfrentou o julgamento por último. A juíza Patrícia Farias leu as acusações. Abuso infantil, conspiração para cometer tráfico de pessoas, tentativa de homicídio de menor. A prova era esmagadora, o meu testemunho. As gravações telefônicas, os registros médicos de Nuno, as próprias palavras de Rui, capturadas para sempre, culpado em todas as acusações. 10 anos por abuso infantil, 15 por tráfico, 10 por tentativa de homicídio, 35 anos no total, sem possibilidade de liberdade condicional. Quando a sentença foi anunciada, Rui virou-se para me olhar. Eu estava sentada na galeria, João de um lado, Nona do outro. Os olhos de Rui ardiam de ódio. Eu olhei para ele. Não vacilei, não tremi, não desviei o olhar. E por um longo momento, Rui Pereira viu a verdade. Ele tinha tentado quebrar esta menina. Ele tinha falhado. Os guardas levaram-no. As portas do tribunal fecharam-se atrás dele. Eu nunca mais o veria. Fora do tribunal, João observou a carrinha de transporte afastar-se. O rosto de Rui encostado à janela, a ficar mais e mais pequeno até desaparecer. João não sentiu satisfação, nem triunfo, apenas uma sensação silenciosa de paz. Estava feito. As 14 crianças da cave foram colocadas sob custódia protetora. Assistentes sociais, as verdadeiras, as honestas, trabalharam sem parar. Algumas crianças foram reunidas com famílias que as procuravam. Outras encontraram novos lares com famílias que esperavam para amar alguém. Todas estavam seguras, todas iriam sarar. Vicente apareceu ao lado de João. Acabou, João! João abanou a cabeça devagar. Não, está apenas a começar. Ele olhou para o tribunal onde eu estava nos degraus com Nona, o vento de novembro a brincar com o meu vestido verde. Agora vamos encontrar a Ana e ao Nuno um lar verdadeiro. A justiça tinha sido servida não pelo sistema que tinha falhado estas crianças em cada oportunidade, mas por pessoas dispostas a intervir quando o sistema não o fazia. João sabia a verdade, mesmo que lhe partisse o coração. Ele não podia ficar com eles. A família Santoro tinha recursos, proteção, amor para dar, mas também tinha inimigos. Tinha uma história que deixava os tribunais nervosos e os assistentes sociais desconfiados. Alguns membros tinham registros criminais que nunca desapareceriam. Uma vida neste mundo, rodeada de guarda-costas e segredos, e a sombra constante do perigo, não era vida para crianças. Eu e Nuno merecíamos uma vida normal. Merecíamos segurança. Nona entendeu antes que alguém lhe explicasse. Conheço uma família, disse ela a João uma noite. Velhos amigos, boas pessoas. David e Clara Almeida, ambos na casa dos 40. O único filho deles tinha crescido e mudado para longe. A casa sentia-se vazia. Queriam adotar há anos, mas o sistema era lento e as suas candidaturas perdiam-se na burocracia. Vicente fez algumas chamadas. De repente, a papelada moveu-se muito rapidamente, mas Nona insistiu em verificar por si mesma. Chegou à casa dos Almeida sem aviso, numa terça-feira de manhã. Sem aviso, sem marcação, apenas bateu à porta e entrou. Clara Almeida não reclamou. Seguiu Nona por todos os quartos, observou a mulher mais velha abrir armários, verificar fechos das janelas, inspecionar a cerca do quintal. Nona nada disse, apenas olhou, observou, julgou. Depois, chegou ao quarto que seria o meu e parou. Uma luz de presença em forma de borboleta já estava ligada na parede ao lado da cama. Um berço estava pronto no canto, montado, lençóis lavados, móbil suspenso por cima,
livros infantis alinhados numa prateleira, livros de imagens, livros de capítulos, livros sobre meninas corajosas e aventuras. Clara tinha preparado tudo isto antes mesmo de me conhecer e ao Nuno. Nona virou-se para olhar. Pensou nela ter medo do escuro. Clara assentiu. Crianças que passaram por trauma geralmente têm. Preparou-os antes mesmo de saber se viriam. Eu esperava que sim. Nona ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu uma vez. Naquela noite, sentou-se com João no seu escritório. São boas pessoas, disse Nona. São verdadeiros. Tens a certeza? Nona olhou para o filho, para a preocupação nos seus olhos, para o amor que ele estava a tentar esconder tão arduamente. Tenho a certeza. 2 dias depois, os Almeidas vieram à mansão Santoro. Eu estava na sala de estar. Nuno nos meus braços, como sempre, observei os estranhos entrar. Uma mulher com olhos gentis e mãos suaves. Um homem com um sorriso caloroso e paciência em cada movimento. Clara ajoelhou-se devagar, sem pressa, sem pressão. Olá, Ana, sou a Clara. Este é o David. Eu não respondi. Apenas observei. Ouvimos dizer que és muito corajosa e que cuidas muito bem do teu irmão. A voz de Clara era suave. Gostaríamos de cuidar de ambos, se nos deixarem. Olhei para Clara, depois para David, depois virei-me para João. Ele estava perto da porta, Pedro ao seu lado, Nona na sua cadeira. Ainda os vou ver? Perguntei baixinho. O senhor João e a Nona e o Pedro? Clara sorriu. Quantas vezes quiseres. Eles também são a tua família. E a família fica unida. Ponderei isso. Olhei para Nuno, para o seu rosto tranquilo, para a vida que ele poderia ter, uma vida normal com uma família verdadeira numa casa segura. Olhei para João, para o homem que me tinha aberto a porta no meio da noite. Ele deu-me um pequeno aceno de cabeça. Eu virei-me para Clara e assenti. Eu percebia. Não podia viver para sempre numa mansão da máfia. Não podia crescer rodeada de guardas e segredos e o peso de um mundo que eu era demasiado jovem para carregar. Mas também percebia que não estava a perder ninguém. Estava a ganhar mais. Eu e Nuno teríamos uma nova casa, uma casa normal, uma casa segura. E teríamos 47 protetores que nunca nos largariam. Na noite anterior à minha partida, não consegui dormir. Estava deitada na cama de Isabela, a olhar para a luz de presença em forma de estrela, a ouvir Nuno a respirar ao meu lado. Amanhã, tudo mudaria. Casa nova, quarto novo, vida nova. O pensamento devia ter me deixado feliz. Em vez disso, o meu peito sentia-se apertado. Saí da cama cuidadosamente, certificando-me de não acordar Nuno. O corredor estava escuro, silencioso. A mansão parecia diferente à noite, maior, mais vazia, cheia de sombras. Caminhei em direção às escadas e parei. Alguém já estava lá. João estava sentado no degrau de cima, sozinho na escuridão, as costas encostadas ao corrimão. Nas suas mãos, segurava algo pequeno, uma fotografia. Ele não me ouviu a aproximar. Andei devagarinho, descalça, e sentei-me ao seu lado. Ele levantou o olhar surpreendido. Depois o seu rosto suavizou-se. Não consegues dormir? Eu abanei a cabeça. Nem tu, hã? Um fantasma de um sorriso atravessou os seus lábios. Não esta noite. Ficamos em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que parecia confortável, familiar. Olhei para a fotografia nas suas mãos. Mesmo na penumbra, consegui ver que era uma menina pequena. Cabelo escuro, sorriso brilhante. Quem é ela? João ficou em silêncio por um longo tempo. A minha irmã Isabela. Ele traçou a borda da foto com o polegar. Ela tinha 6 anos quando a perdi. Eu não disse que sentia muito. Eu percebia que algumas perdas eram demasiado profundas para desculpas. Foi por isso que me ajudaste, disse suavemente. Por causa dela. João assentiu devagar. Parte disso. Ele virou-se para me olhar. Mas principalmente porque tu bateste a porta.
Os seus olhos cinzentos fixaram-se nos meus. Foste corajosa o suficiente para pedir ajuda, para caminhar por uma tempestade e bater à porta de um estranho. A sua voz engrossou. Isabela nunca teve essa oportunidade. Eu olhei para as minhas mãos. Eu estava com medo, admiti. Quase não bati. Fiquei lá fora por 10 minutos apenas a olhar para o portão. Mas tu bateste, a voz de João era firme. É isso que importa. Não o medo, a ação. Silêncio novamente. Depois fiz a pergunta que me tinha lhe apertado o coração o dia todo. Vais esquecer-me quando eu for embora? João olhou para mim. Esta menina pequena e feroz, que tinha atravessado o inferno e saído do outro lado, que tinha carregado o seu irmão por uma tempestade, que tinha enfrentado o seu agressor num tribunal cheio de estranhos. Nunca. A sua voz não deixava espaço para dúvidas. Tu és família agora, Ana, e a família não se esquece uns dos outros. Ele meteu a mão no bolso e tirou algo, uma corrente de prata, delicada, antiga. Um pequeno pendente de anjo pendia dela, captando a pouca luz que havia. Isto era da Isabela, disse João suavemente. Guardo-o há 25 anos. Ele estendeu-o para mim. Acho que ela gostaria que tu o tivesses. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Peguei no colar cuidadosamente, com reverência, como se fosse feito de vidro. Vou cuidar dele, sussurrei. Prometo. João assentiu. Ele acreditava em mim. Passos atrás deles. Nona apareceu no topo das escadas, um cobertor pendurado no braço. Se vocês os dois não vão dormir, disse ela, pelo menos fiquem quentes. Ela enrolou o cobertor à volta dos meus ombros. Depois sentou-se do meu outro lado, puxando-me para perto. 3 pessoas numa escadaria no escuro. Não falaram. Não precisavam. O braço de Nona era quente à volta dos meus ombros. A presença de João era sólida ao meu lado. O anjo de prata pressionado contra a minha palma. Esta foi a minha última noite na mansão Santoro. Mas eu sabia com absoluta certeza que voltaria. Esta era a minha casa agora, uma das minhas casas. E não importa onde a vida me levasse, parte do meu coração viveria sempre aqui, nesta casa cheia de homens perigosos e amor feroz. Com a avó que me tinha abraçado quando chorei, com o homem que tinha aberto a porta no meio da noite e mudado tudo. Família. A palavra nunca tinha significado muito para mim antes. Agora significava tudo. E tu, que estás a ouvir isto, o que é que farias no meu lugar? Será que terias batido a porta? 1 ano depois, a mansão Santoro estava cheia de luz e risos pela primeira vez em décadas. Balões pendurados nos candelabros, fitas penduradas nas colunas de mármore. Uma faixa estendia-se pelo salão principal, pintada à mão em cores vivas. Feliz 10º aniversário, Ana. E na cozinha, Antônio Duarte dava os últimos retoques num bolo de 3 andares que tinha passado 2 dias a cozer. 47 homens tinham viajado de todo o país para estar ali hoje. Do Porto, Coimbra, Algarve, Aveiro. Chegaram nos seus carros pretos, vestidos com os seus fatos pretos. Mas hoje havia algo diferente neles. Hoje eles sorriam. Eu estava no centro da sala de estar. Não parecia em nada com a menina quebrada que tinha batido àquela porta numa noite tempestuosa 12 meses antes. As minhas bochechas estavam cheias. Os meus olhos brilhavam. O vestido verde que usava combinava com o colar ao pescoço, o pendente do anjo de Isabela, que nunca tirava. Estava saudável, feliz, a melhor da minha turma na escola. Vivia com os Almeidas. Agora David e Clara tinham se tornado os pais que eu merecia. Mas todos os sábados, sem falta, eu voltava aqui, a esta casa, a esta família. Nuno cambaleava ao meu lado. 2 anos e meio, a andar, a falar, a rir. A sua palavra favorita era tanque. Pedro tinha agora essa palavra tatuada no antebraço. Mesmo abaixo da insígnia dos fuzileiros, dizia que era a tinta mais importante que alguma vez tinha feito. A segunda palavra favorita de Nuno era nona.
Da primeira vez que ele a disse, Helena Santoro, que não chorava há 25 anos, chorou durante 1 hora. João deu um passo em frente. A sala ficou em silêncio. Carregava algo nas suas mãos, algo embrulhado em papel pardo. Ana! Olhei para ele. Tenho algo para ti. Ele desembrulhou o pacote, um casaco de couro pequeno, bonito, cozido à mão, bordado nas costas com fio de prata. Protegida pela família Santoro. És a primeira pessoa fora da linhagem de sangue a usar isto, disse João. E provavelmente a última. Ele estendeu-mo. Porque és especial. Eu peguei no casaco, vesti-o. Era demasiado grande. As mangas passavam das minhas mãos. A bainha chegava às minhas coxas, mas eu cresceria nele. Olhei para o couro, para as palavras nas minhas costas. Depois olhei para João. Obrigada, disse suavemente, por teres aberto a porta naquela noite. A minha voz ficou mais forte, por teres acreditado em mim quando mais ninguém acreditou. João ajoelhou-se à minha frente, olho no olho. Tu salvaste-te a ti mesma, Ana. Foste corajosa o suficiente para bater a porta. Corajosa o suficiente para dizer a verdade. Corajosa o suficiente para enfrentar o teu monstro naquele tribunal. Ele pousou uma mão no meu ombro. Nós apenas garantimos que alguém estava lá quando o fizeste. Ele manteve o meu olhar. Ouve-me. Isto é importante. A sala ficou em silêncio. Nunca mais estarás sozinha. Nem amanhã, nem no próximo ano, nem quando tiveres 20, 30 ou 50 anos. A sua voz era feroz. 47 pessoas virão por ti e pelo Nuno em qualquer tempestade. A qualquer hora, em qualquer lugar. Sem perguntas. Isso não inspira. Isso é para sempre. Antes que eu pudesse responder, pequenos pés batiam no chão de mármore. João! João! Nuno chocou contra as pernas de João, envolvendo-as com os seus pequenos braços. João riu. De facto riu. Um som que os seus homens raramente ouviam, e pegou no menino com um braço. Depois puxou-me para perto com o outro. Irmão e irmã juntos, seguros. 47 criminosos endurecidos irromperam em aplausos. E hoje? Bem, hoje eu estou bem. Já tenho 10 anos e o Nuno está cada vez maior. Ainda vamos à mansão todos os sábados. Passamos a tarde com a Nona, o João, o Pedro e os outros. O casaco de couro ainda me serve um pouco grande, mas já não tanto. Aquela noite mudou tudo, não só para mim e para o Nuno, mas para muita gente. Não sei se existe um felizes para sempre perfeito, sabes? A vida continua complicada, cheia de escolhas, de momentos bons e maus. Mas sei que o que aconteceu, a decisão de abrir aquela porta, o amor que encontrei, tudo isso não tem preço. Fez-me ver que mesmo nos lugares mais sombrios, a luz pode surgir e que a verdadeira força está em ser vulnerável o suficiente para pedir ajuda. E por isso, por mais que a vida seja incerta, sou grata. Isso é tudo o que eu sei.